Dia 7 do Desafio 12 em 13 e hoje eu estou aqui para falar sobre essa coisa linda chamada músculo. Então, ontem falei sobre caminhada, micromovimento. Agora, gente, vou começar a entrar mais aí nas histórias, tá? A aula de hoje ainda é bem densa, mas eu juro que à medida que a gente for avançando, eu vou conseguir ser um pouco mais objetiva, porque vocês têm que entender o mecanismo todo para daí as coisas fazerem sentido. Eu espero que isso esteja fazendo sentido. Qualquer coisa, por favor, me avisa, tá? Mas, então tá, o que é músculo, né, gente? Vamos pensar aí. O músculo é um órgão e ele é considerado um órgão endócrino. Por quê? Porque ele acessa nutrientes, ele é sensível a nutrientes. Então, o músculo, ele armazena nutrientes, tá? Que tipo de nutrientes? Ele armazena glicose na forma de glicogênio e ele armazena proteínas. Só que o armazenar de proteínas de um músculo é basicamente a formação, é do que o músculo é feito. Então é diretamente relacionado com a proteína, tá? E a gente tem que pensar em termos de treinamento, tá? A gente sempre tem essa visão social de que temos que perder gordura e tudo tá relacionado a perder gordura. Vamos perder gordura, vamos não sei o quê, vamos emagrecer, não sei o quê. E, na verdade, o nosso grande problema não é muita gordura, é pouco músculo. Então, a gente tem que mudar a percepção, virar a chavinha, em vez de falar perder gordura, a gente tem que falar precisamos ganhar mais músculo. O mundo precisa de mais músculo. Isso já mudaria até a maneira da gente ver o treinamento, até a maneira da gente ver o emagrecimento, né? Não ia ser um negócio tão, ai que horror, preciso perder X quilos. Cara, esquece essa parada. Eu sei que as pessoas que estão aqui provavelmente não estão buscando emagrecimento em si, né? Tipo assim, perder peso. Mas se você é uma dessas pessoas, tudo bem, tá? Não te preocupa. É isso aí que a gente é bombardeado, principalmente nós mulheres, a coisa do peso. Eu cresci com a ideia de que tem que ser 10 quilos menos do que a minha altura. Uma loucura isso, né, gente? Vamos olhar para músculo. Isso sim é que é importante. Os músculos são os órgãos da longevidade. Entende isso? Então, sabendo da importância do músculo, a gente precisa manter eles. Então, se tu não faz nenhuma atividade contra resistência, tu precisa urgentemente começar a fazer, tá? Considerando a idade das pessoas que estão aqui, eu já dei uma olhada nos formulários, eu sei que todas vocês são ativas, mas vamos pensar que às vezes a gente para de fazer, às vezes a gente fica um pouco desleixada, né, com a história, mas eu quero ressaltar aqui, gente, que se tu não fizer caminhada, eu sei que eu tô falando mil coisas, micromovimentos, não sei o que, tu não pode jamais deixar os teus músculos queimarem, tu não pode deixar de fazer coisas para manter a tua musculatura. E aí o que tu tem que fazer? Treinamento contra resistência, que eu ainda vou falar sobre os treinamentos, eu vou falar sobre treinamento de força, vou abordar mais isso, mas a questão é, você precisa carregar coisas pesadas, e aí também vai falar sobre aquilo, né, de jogar a mensagem pro teu cérebro de que tu consegue carregar coisas pesadas. E o que são coisas pesadas? Pode ser peso de academia mesmo, pode ser kettlebell, pode ser ferro, pode ser saco de arroz, pode ser o teu próprio corpo. O que é peso? Na verdade, a gente inventou nomes para os pesos, a gente inventou máquinas, eu vou falar sobre isso amanhã, eu vou pirar um pouco nessa aula. Mas a gente inventou tudo isso. Na verdade, tudo é peso, tudo pode ser peso. Não necessariamente precisa ser uma placa de ferro de uma máquina. Então, o teu peso corporal é peso também. E aí, depois eu vou dar algumas sugestões também de treino para vocês, não é o momento ainda, mas qualquer coisa que tu faz com o peso do teu corpo, tu vai manter a tua musculatura. Pode ser que tu não ganhe, e pode ser que dependendo do número que tu fizer, tu pode perder, porque tu vai precisar botar mais carga para poder ganhar a musculatura. Mas a questão é, qualquer coisa de peso que tu carregue é treino contra resistência. Pensa assim. E aí, acima disso, a gente tem que pensar sobre a nutrição. E aí eu vou te dizer para tu procurar ajuda, claro, eu vou te dar algumas sugestões aqui, não sou nutricionista, mas entenda, o consumo de proteína, ele precisa estar alto, ele precisa. Eu também já lutei contra isso e não adianta, não tem como lutar contra isso, principalmente mulheres depois dos 30. A gente tem uma perda absurda de massa muscular e a gente precisa manter. E isso está diretamente relacionado com o consumo de proteína, porque a proteína diretamente forma a tua musculatura. E aí, vamos pensar assim um pouco mais pra frente, o que mais que a musculatura faz, né? Por ela segurar e ser sensível ao nutriente, ela armazena, que nem eu falei antes. Quando a gente tem muito músculo, a gente armazena mais glicose dentro do músculo, glicogênio. A gente tem mais energia para usar nas nossas tarefas, né? Que seja treino ou mesmo não sendo diretamente relacionado a treino, tá? Mas eu consigo armazenar mais coisa, sem precisar transformar em gordura. Tá dentro do músculo. Se eu tenho pouco músculo, pensa comigo, eu vou consumir mais energia e aí, lá pelas tantas, o reservatório vai encher. E aí o que acontece? Vai explodir, vai vazar para a tua corrente sanguínea.
Então, olha o jeito de pensar diferente. Em vez de tu pensar, estou com muita gordura, ou tu vai pensar, eu tenho pouco músculo para armazenar isso em forma de glicose e tá virando gordura no meu corpo, ou tá a glicose extravasando pro meu sangue, aumentando minha resistência insulínica, surgindo uma possível diabetes, enfim. Então, tudo isso vem do fato de que a pessoa tem pouco músculo. Outra coisa terrível que vai acontecendo à medida que a gente vai avançando na idade, ou no sedentarismo, sarcopenia. Antes de eu continuar, não tem a ver com a idade, tá, gente? Tem a ver com o sedentarismo. Tu pode reverter isso. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu tô falando para alarmar, sim, vocês, mas não tem a ver com a idade. Então, às vezes as pessoas têm essa visão, né? Depois dos 30 é um horror, a pessoa perde tudo. Sim, biologicamente, se tu não fizer nada, isso vai acontecer, mais depois dos 30. Só que se tu fizer, tu vai ser muito melhor do que muito aluno meu lá de 15 que tem sarcopenia já porque é sedentário, tá? Então, a sarcopenia é uma coisa muito grave, tá relacionada a baixa expectativa de vida, tá relacionada, tem até estudos que falam que tá relacionado com altos índices de suicídio, tá? Outro assunto. Mas a sarcopenia é um negócio muito grave para qual a gente tem que olhar. Então, voltando ao início, nós somos uma sociedade que está perdendo músculo, não que está ganhando gordura necessariamente. E uma coisa é consequência da outra. Mas talvez não necessariamente. A gente pode pensar várias situações aqui que não. A questão é músculo, tá? E aí a sarcopenia vem para mostrar um problema bem grave. Então eu só vou te dar uma ideia assim sobre o que é uma sarcopenia. Tenta apertar a tua mão. Isso aí é uma das medidas pra gente ver se a pessoa tem sarcopenia, né? Se ela não consegue apertar a mão. Tudo bem de manhã cedo, tu tá assim, eu ainda vou te ensinar maneiras de saber se tu tá recuperado ou não. Essa é uma delas. Quando tu acorda de manhã, fica mais difícil de apertar. Talvez não. Se tu estiver conseguindo apertar bem, ótimo. Desde de manhã cedo, ótimo. E eu vou falar isso na outra aula, tá? Eu não quero falar fazer muitos parênteses aqui. O que eu quero falar agora? Então, a importância da gente ter mais músculo. O que mais que o músculo faz? Além de ter essa questão toda do nutriente, de segurar os nutrientes, de te dar essa energia. Ele tem um gasto de energia alto, então tu vai ter um gasto calórico mais alto só por ter mais massa muscular. Ele tem... Ontem eu falei sobre o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é essa coisa bonita aí que a gente produz para melhorar a função cognitiva. O músculo, a contração do músculo faz isso. Então, essa molécula é produzida pela contração do músculo e tem uma outra coisa que é produzida também pela contração do músculo, que é a interleucina 6. As leucinas, né, são citosinas inflamatórias, só que nesse caso, quando é produzido pelo músculo, é especialmente anti-inflamatório. Então, não são mais chamadas de citocinas, para você que já entende um pouco mais desses termos, mas de miocinas, porque são produzidas pelos músculos, pela contração dos músculos. Isso é muito bom para a tua saúde, isso é muito anti-inflamatório. Quanto mais contração, melhor. Claro, dentro de um patamar ok, controlado, sem ser over, tá? Então, citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 6, e o fator neurotrófico derivado do cérebro para melhorar a tua cognição. Tudo isso só para te convencer que tu precisa ter mais trabalho de musculação, que eu vou falar amanhã sobre as diferenças dos trabalhos, mas tu precisa trabalhar mais o teu músculo, tu precisa manter o teu músculo, tá? E aí, longevidade, né? Claro, não preciso nem dizer isso. Tudo isso que eu falei quer dizer, tu vai ter uma longevidade com saúde. Ninguém tá falando aqui, gente, pra gente viver 100 anos sem qualidade de vida. Eu não quero isso. Quem é que quer viver 100 anos mal, entendeu? Não. Só que é o seguinte, se tu não quer morrer cedo, tu vai acabar envelhecendo. Tem essas duas possibilidades, tá? Eu gosto de brincar com isso, assim, né? Que a pessoa fala, eu não quero envelhecer. Tá, então tu quer morrer cedo? Não quero morrer cedo. Tá, então tu necessariamente vai ter que envelhecer. E como tu vai envelhecer? Como a gente também já falou, o jogo é infinito, tu não sabe quando que vai acabar. Então tu precisa se preparar para se sentir bem, entendeu? Para mim é isso. Se eu me preparo e eu treino para me sentir bem, o maior tempo possível, melhora a minha vida, melhora a vida de quem tá ao meu redor e melhor pro mundo, porque eu ajudo mais o mundo, entendeu? Eu tenho um pouco dessa coisa de querer salvar o mundo. Tá, última coisa. O músculo, então, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é muso, só que ele é um soldadinho, ele obedece ordem. Ele obedece a ordem do cérebro. O cérebro que é o generalzão, entendeu? É o grandão, tá? Até não gosto de relacionar com o militar, mas vamos lá. Ele é o chefe. E o cérebro, ele vai te mandar conexões, ele vai te mandar impulsos nervosos. O sistema nervoso, ele funciona por eletricidade.
E a eletricidade, ela gosta de um curto-circuito, não gosta? Se tu deixar uma água ali perto de um fio, vai dar choque, porque ele vai fazer aquele circuito mais curto pela água. E com o cérebro a mesma coisa. Ele vai achar curtos circuitos para os músculos que tu trabalha mais. E eles vão ficar mais ativados. Eu vou ser bem resumida aqui, tá? Quando tu fica muito tempo, por exemplo, no computador, a tendência é de tu ter essa musculatura muito mais tensa. Por quê? Tu fica o tempo inteiro assim. Então o teu cérebro, ele faz um curto-circuito. E sabe o que acontece às vezes? Essas musculaturas, elas compensam por várias outras que deviam estar se mexendo, que deviam estar trabalhando. E aí a gente pensa, tô com dor na lombar, eu vou ver o que tem na lombar. Muitas vezes não tem a ver com, sei lá, aqui, entendeu? Com outra parte da cadeia muscular que tá fazendo mais trabalho, tá puxando esse circuito elétrico só para ele, entendeu? Então, a conexão neural é uma coisa muito importante para os teus músculos. Não adianta, tu não vai conseguir trabalhar o que tu não consegue acessar. E aí tu vai acabar trabalhando mais e mais e mais esse curto-circuito. Por isso que tem músculo que nunca relaxa, por isso que tem músculo que talvez tu demore mais para desenvolver. Isso é real, porque isso simplesmente fala sobre o fato de tu não conseguir pensar no músculo e contrair ele. Então o teste que eu vou te dar hoje, a tarefa, é tu pensar nos teus músculos. Começa a passear por eles aí. Tu vai pensar no músculo, contrair. Pensa no músculo, contrai. Quanto mais tu conseguir contrair esse músculo, né, isoladamente, digamos, se eu te falar para tu contrair o bíceps, tu vai fazer isso aqui, ó, ele não tá só ele contraindo, mas enfim, eu tô pensando nele e contraindo. Quanto mais eu consigo contrair o músculo pensando, contraindo, menos eu preciso trabalhar sobre ele, quer dizer que ele já tem uma boa conexão neural. Se eu não consigo contrair, quer dizer que tem alguma conexão que está quebrada aí, que pode ter a ver com outro músculo que está fazendo o trabalho, ou pode ter simplesmente a ver com o fato de tu trabalhar pouco esse músculo. E aí tu tem que trabalhar um pouco mais sobre ele. Tu vai ter que fazer um pouco mais de trabalho para acessar ele do mesmo jeito que o bíceps, que tu já tem mais controle. Então essa é a tarefa. Pensa sobre os teus músculos e aí vamos considerar os principais aí, se a gente for considerar estabilização. Glúteo, então aperta a bunda, vê se tu consegue apertar a bunda, e abdômen. Vê se tu consegue contrair o teu abdômen. Não, quando eu falo contrair o abdômen, não é encolher a barriga. A gente vai falar bastante sobre abdômen. É se preparar como se tu fosse espirrar, como se tu fosse defecar mesmo. Na hora que tu vai espirrar ou defecar, existe uma ativação dessa região aqui, meio automática, né? Então é isso que eu quero que tu faça. Tenta ver se tu consegue ativar esse músculo sem necessariamente encolher a barriga, tá? E aí depois eu exploro mais o abdômen para falar com vocês. Quanto mais conexão neural tu tiver, então mais fácil vai ficar desenvolver, de ganhar força, de ganhar todos os objetivos que tu tiver com o treinamento, tá? E lembre-se, mantenha os seus músculos, se alimente, coma mais proteínas, seja de qual for a fonte, tu precisa aumentar a ingestão dessa proteína. Quanto mais idade, mais ingestão de proteína a gente precisa, não tem jeito, porque aí sim eu preciso diminuir os efeitos que a biologia tem sobre mim. E o treinamento contra a resistência, que é diversos tipos, 1 bilhão de possibilidades, também vamos falar mais sobre isso em breve, certo?